Até que enfim, uma grande notícia maravilhosa em favor do presidente Bolsonaro. E vocês precisam saber qual foi essa grande notícia. A petezaiada e os comunas estão desesperados, tá? Grandiosa. Fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre essa grande notícia a respeito do presidente Bolsonaro. E tem mais. Contas públicas têm déficit de 18 bilhões em setembro. E tem mais, vocês precisam saber qual é a decisão que o ministro Gilmar Mendes vai tomar a respeito das decisões do Congresso. Vocês não vão acreditar, tá? Primeiramente vamos falar dessa matéria aqui e depois vamos falar do Gilmar Mendes e também da grande notícia do presidente Bolsonaro. Olha só. Olha aqui, as contas públicas fecharam o mês de setembro com expressivo saldo negativo, em razão principalmente do déficit do governo federal, resultando do aumento das despesas em 11,5% na comparação com setembro do ano passado. O setor público, consolidado, formado pela União, pelos estados, municípios e empresas estatais, registrou um déficit primário de 18 bilhões. Nós estamos falando aqui no mês de setembro, gente. Nós sabemos muito bem que até agora, nesse exato momento, o governo tem um déficit negativo de mais de 100 bilhões. E lembrando, no primeiro ano do mandato de Bolsonaro, ele tinha um saldo positivo de mais de 78 bilhões. Então, gente, o que está acontecendo com o Brasil? É isso que nós precisamos entender. O Brasil está caminhando para uma segunda Argentina. É isto que está em andamento, gente, tá? A coisa é séria, seríssima. E se eles não tomarem uma atitude drástica para contornar essa situação, o Brasil, a economia do Brasil poderá afundar de vez. Esse é o primeiro ano desse governo. Imagina o segundo e o terceiro. Agora vamos falar do ministro Gilmar Mendes. Para quem assiste o canal do Gigante Pátria, ontem eu publiquei um vídeo onde o Lira disse que não iria se interferir, tá? Ele não vai interferir mais em pautas do Congresso se for aprovada lá no Senado e depois for para a Câmara dos Deputados a respeito, né, das PECs que estão tramitando no Senado para reduzir os poderes dos ministros do STF e também aí o tempo de casa dos ministros do STF. Tá? Ele disse que ele vai deixar para a maioria dos deputados tomarem a decisão. Ele não vai barrar nenhuma PEC, não vai engavetar nada. Vai deixar, né, que corra normalmente lá na Câmara dos Deputados. E o que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso é que Pacheco está a todo vapor juntamente com os senadores, né, colocando em pauta essas PECs que reduzem os poderes dos ministros do STF. E o que o ministro Gilmar Mendes disse? Em uma matéria agora, ele disse se o Congresso aprovar essas PECs aí para reduzir os poderes dos ministros do STF, ou essa PEC aí para reduzir as idades, ele vai derrubar as PECs. Agora, se ele fazer isso, aí pronto, aí acabou a República. Aí acabou o Estado Democrático de Direito, definitivamente. Aí acabou a harmonia entre os três poderes. Aí acabou a Constituição. Porque a partir do momento que o Congresso, né, coloca em pauta, vota e aprova PECs para atender o anseio da população brasileira de bem e atender o anseio da Constituição, e vem um ministro do STF derruba, aí acabou. E o que poderá acontecer caso se o ministro Gilmar Mendes, né, fazer isso? A única coisa que resta para o Congresso é impeachment. Colocar em pauta impeachment do ministro que não quer obedecer à Constituição brasileira. Porque cada um tem que respeitar a Constituição brasileira. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E cada poder tem que cuidar do seu quadrado. É por isso que Pacheco está colocando em pauta aí esses projetos para que os ministros não interferem mais, né, no Legislativo. E se eles aprovarem essas PECs e os ministros acharem, através das suas interpretações, aí o que vai restar para os senadores é o impeachment. Isso é sério, gente. É sério, seríssimo, viu? Agora vamos falar do Bolsonaro. Até que enfim, uma grande notícia em favor do presidente Bolsonaro. Olha só, tem algumas palavras aqui que não dá para me ler porque vocês sabem como funciona, né? Tarcísio perdoa multas, dá, né? Abre mão de 72 milhões e beneficia Bolsonaro. O ex-presidente mantinha uma dívida ativa de cerca de 1 milhão com o estado de São Paulo por não usar, né, aquela paradinha. Então quer dizer que o Tarcísio, né, deu anistia para o presidente Bolsonaro, para as pessoas que estavam devendo, sabe, tanto para o presidente Bolsonaro e outras pessoas que foram multadas, tá? O valor dessas multas chegou numa bagatela de 72 milhões. Ai, gente, isso é uma grande vitória, graças a Deus que agora nós estamos vendo uma luz no final do túnel, né? Porque Lula, foi julgado na primeira, na segunda, na terceira instância com delações premiadas, com provas contundentes, foi preso e depois, através, né, das interpretações daqueles que ele indicou para alguns cargos lá, disseram que tinha vícios processuais, transferiram todos os processos do Lula para Brasília e impediu que aquelas provas lá de Curitiba fossem usadas nos novos julgamentos em Brasília, e o
A única coisa que restou para o juiz que pegou isso tudo foi arquivar tudo e Lula recebeu esse tanto de benefício. Não só como Lula, como todos aqueles que foram julgados e condenados e presos através da Lava Jato. Hoje não tem nenhum daqueles atrás das grades. Todo mundo foi solto. Então, isso aqui, ó, é o certo pelo certo, porque um homem de caráter moral que carrega em suas bagagens hierarquia, disciplina, isso aqui é o bem pro povo brasileiro, isso aqui é o mínimo que ele poderia receber. O mínimo, a anistia, tá? E nós esperamos que em 2026, quando o ministro Nunes Marques assumir o cargo lá no TSE, eles também possam dar anistia, né, para aquelas coisas que Bolsonaro foi julgado e hoje ele é inelegível. Quer dizer, anistia toda essa inelegibilidade do Bolsonaro para que ele possa concorrer às eleições de 2026. Aí é checkmate.